Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Eis-me aqui novamente para falar com vocês a respeito do assunto que eu já pesquiso há algumas décadas, os sonhos noturnos. Hoje eu quero falar com vocês mais especificamente a respeito da diferença e semelhança existente entre o sonho diurno e o sonho noturno. Logo de cara eu quero dizer a vocês que o primeiro, que é o sonho diurno, ele é voluntário, ou seja, ele está sob o nosso controle o tempo todo. São aquelas divagações mentais que nós temos, fantasias mentais, em que nós estamos totalmente sob controle. Ou seja, nós dirigimos, nós somos o diretor, o ator e o diretor de toda manifestação onírica que acontece no sonho diurno. Ele é mais principalmente conhecido como devaneio, fantasias mentais. Isso acontece o tempo todo conosco. Não importa quem você seja. Você certamente já teve, ainda hoje, por exemplo, você pode ter tido já um ou vários tipos de devaneios mentais, que são totalmente, insisto, controlados pelo nosso ego. O que é extremamente diferente do sonho noturno, que ele é marcado principalmente pela involuntariedade. Ou seja, os sonhos noturnos, eles acontecem, obedecem a um outro esquema. Ele não obedece ao esquema consciente. Ele acontece, como eu já falei com vocês algumas vezes anteriormente, a questões inconscientes. Ou seja, quando nós estamos num certo estágio do sono, aquelas imagens, aquelas palavras, aqueles quadros oníricos que fazem parte do sonho, eles vêm para mostrar mostrar atividade onírica, ou seja, está trabalhando, seja em nível de retrospectiva, para não mostrar fatos que aconteceram durante o dia, horas antes de adormecer, ou até mesmo minutos antes de adormecer, semanas anteriores, anos anteriores. Tempo e espaço é um conceito que nós utilizamos no estado desperto, quando nós estamos sob o controle da consciência e da razão. Quando nós estamos sob o controle do inconsciente, essa imposição da sociedade, que busca uma linearidade, uma lógica, tempo e espaço, ela deixa de existir. Obedece a uma outra cartilha, ou seja, obedece a um outro ABC. Então, em poucas palavras, antes de prosseguir, quero que vocês memorizem esses dois aspectos fundamentais para entender o que é devaneio e o que é sonho noturno. Ou melhor, o que é sonho diurno e o que é sono noturno. O sono diurno, ele é voluntário, e o sonho noturno, ele é involuntário. Sobre quais circunstâncias que acontecem o desenvolvimento do sonho diurno? Vamos partir sempre de um exemplo. Eu gosto sempre de partir de um exemplo bem claro para concretizar e materializar o pensamento, a ideia e o sentimento. Vamos imaginar que você durante o dia tenha passado por uma situação altamente estressante. Que alguém, de alguma maneira, o tenha tratado de maneira que você não se sentiu satisfeito. Feriu sua honra, mexeu com a sua moral, enfim, fez algo que você achou que aquilo fosse extremamente desagradável. Todavia, você, pode ser o seu caso, se sentiu ofendido, mas não agredido no seu direito fundamental de calar-se, preferiu ficar quieto do que partir para cima, ou seja, responder à altura, seguindo a lei de Talião, que é a lei que nós já conhecemos, bateu, levou. Como você é fino, é educado, tem ética, preferiu não rebater o confronto com a pessoa que te ofendeu diretamente e preferiu engolir a seco essa experiência que você vivenciou, a seu contragosto. Porém, olha que coisa interessante que acontece em nível consciente. Mesmo conscientemente, você tendo afastado do seu campo de egóico, de consciência, esse maltrato, feito de conta que isso não existiu, você apenas fez um recalque. Você, vamos dizer assim, você reprimiu essa experiência, fez de conta que ela não existiu. Mas acontece que ela existe. Ela existe, está tão viva quanto eu e você nesse exato momento. Então você, voluntariamente, a fim de tentar uma espécie de compensação para aquele desgosto, aquela discussão que você sentiu
derrotado formalmente perante seu agressor, você cria imaginariamente uma situação defensiva. Vê que coisa muito interessante? A tendência nossa, como uma espécie de mecanismo de defesa do ego, nós temos a tendência inata a nós a procurar uma forma de tentar compensar esse prejuízo. De que maneira? Pela via direta? Pela via do confronto? Não, pela via da imaginação. Ou seja, imaginariamente, a pessoa tem a tendência a se colocar numa situação que ela está se confrontando diretamente com a pessoa que ofendeu, e naquele instante do confronto, ela diz tudo aquilo que ela teria coragem de falar, mas por algum motivo foi impedida de falar. Então, conscientemente, ela reparou aquele prejuízo. E o mais interessante disso tudo, que em termos de atividade mental, o nosso corpo começa a sentir as reações físicas e psicológicas como se fossem coisas que estivessem realmente acontecendo. Ou seja, durante esse procedimento de fantasia mental, de devaneio mental, temos psicossomáticos. O corpo começou a sentir reações físicas pela visão, audição, tato, olfato, paladar e até o sexto sentido, como se aquela imaginação fosse coisas reais. E disso aí decorre uma coisa muito importante, porque muitas questões sentimentais, problemas emocionais surgem em decorrência dessa excessiva criação de imagens mentais. Já está comprovado que algum tipo de doenças, como por exemplo, doenças cardíacas, doenças respiratórias, seria uma constatação clínica, a pessoa demonstra ter esse tipo de atitude em decorrência dessa criação, desse forjar, desse material mental. Há casos de pessoas que não são hipertensas por causa de questões emocionais, elas vivenciam mentalmente as situações como se fossem reais e, por conseguinte, começam a ter reações físicas, psicológicas, tal como se fosse a coisa acontecendo verdadeiramente no sentido lato da palavra. O que não é verdade, que é puramente imaginação. É disso que trata a questão do devaneio, bem em pouquíssimas palavras. É um estado em que a pessoa sonha acordada. E sonhar acordado tem a ver o quê? Com uma espécie de mecanismo de defesa do ego. Aquilo que o Freud tanto fala nos seus trabalhos de defesa do ego. É uma defesa que nós, eu, você e todas as pessoas temos uma tendência, consciente ou inconsciente, a projetar sobre nós mesmos e as pessoas, essas fantasias mentais. O que, por sua vez, difere completamente do sonho noturnos, porque ele deixa de ter essa voluntariedade e passa a ter a involuntariedade. No sonho noturno, não se está mais regido pelas leis da razão, do racional, do estado de consciência que nós estamos quando estamos despertos. Ali, no inconsciente, movido por outras leis, o tempo e espaço deixa de existir. Não, ele continua existindo, mas sob uma outra forma que nós não compreendemos direito. Ele passa a ser um tempo e espaço imaterial, e nós temos a impressão, ainda nos sonhos noturnos, de que aquelas coisas são reais. E nós só tomamos consciência de que aquilo não é real quando nós acordamos e verificamos que tudo não passou de um sonho. Mas a ver tão vívido, que as reações metabólicas, físicas e químicas podem ser tão prejudiciais quanto acontece para quem tem sonos diurnos. Se às vezes quem tem sono diurno pode ter às vezes por excesso de pensamentos, de imaginação ativa dele mesmo, ter problemas emocionais, sentimentais, cardíacos, entre outros, por exemplo, no sonho pode acontecer exatamente a mesma coisa. As mesmas leis que regem esse estado diurno também rege esses acontecimentos do estado noturno dos sonhos. Então, quer dizer, pode ser durante um sonho, como um pesadelo, por exemplo, um sonho altamente estressante, fazer com que o nosso coração bata mais forte, que nossa respiração fique ofegante, a veia do pescoço fique, latejando, que nós tenhamos suores noturnos, enfim, uma série de sintomas psicossomáticos, como se fossem coisas reais. E realmente, no sonho aparece uma coisa real, quer dizer, ele nos transporta para um mundo, para um outro mundo,
embora seja esse nosso próprio mundo que nós vivemos. Então pode-se dizer assim que tanto os sonhos diurnos como os sonhos noturnos, eles são feitos de realizações de desejos. É nesse ponto que eu queria chegar para falar com vocês. Que tanto o sonho noturno como o sonho diurno, ou melhor, tanto o sonho diurno como o sonho noturno, ambos têm no seu íntimo a tendência à realização de desejos insatisfeitos. Quando se tem uma imagem de fantasia mental de alguma coisa que aconteceu e eu não pude realizar aquela coisa, qualquer coisa, uma ação, um pensamento, um trabalho, uma ideia qualquer, algo impediu que acontecesse, o superego impediu que acontecesse isso, então ficou faltando isso em termos mentais no plano da consciência. Então, quer dizer, o que nós buscamos nesse plano da consciência? Buscamos essa realização desses desejos insatisfeitos. Esses desejos vão satisfazer a pessoa momentaneamente, como se fosse real, mas depois de algum tempo, ela se dá conta de que, na verdade, tudo não passou de uma grande fantasia. E às vezes quem está por perto, vivenciando de longe, pode perceber na pessoa reações físicas, psicológicas, gestos, posturas, posições fisiológicas, condições fisiológicas, anatômicas, daquela situação que ela está vivenciando no plano do imaginário, na sua estrutura antropológica imaginária. Idem acontece também para a questão dos sonhos noturnos. Quer dizer, a pessoa quando está sob o efeito do sonho noturno, ela tem essa forte tendência também a demonstrar essas reações físico-químicas, essas condições de sentir pelo corpo aquelas experiências como se elas fossem reais. E reafirmo, quer dizer, essa pessoa só vai poder perceber que isso não é real quando ela acorda. Quando ela acorda e ela volta lentamente, né, ao mundo desperto e vai perceber que tudo não passou de um sonho. Notaram a diferença que há entre sonhos diurnos e sonhos noturnos? A palavrinha-chave é a seguinte: sonhos diurnos são sonhos voluntários, fantasias, cuja função, realização de desejos insatisfeitos. Sonhos noturnos são involuntários, acontecem contra a nossa vontade, mas também num certo ponto de vista, porque acontecem para analisações, tem vários pontos de vista. Um dos pontos de vista, dos quais eu defendo inclusive essa teoria, é que o sonho significa realização de desejos insatisfeitos. Também ali acontece, né, essa questão do desejo ser realizado ou não. Espero que você, aliás, com certeza, né, a tendência é que esse sonho seja realizado sim. Menos que a pessoa não tenha consciência ou não se recorde no dia seguinte, quando acordou, né, que ele teve essa imagem onírica e ali de alguma maneira esse desejo realizou. Reafirmo, né, esses desejos são construções imaginárias do inconsciente para servir como compensação para aquilo que nós não realizamos durante o dia, e compensa com qual intenção? Para que nós continuamos a dormir, permanecer em estado de sono e obter o repouso, né, que nós estamos necessitando para continuar a labuta, a vida no dia seguinte. Então espero que vocês tenham compreendido uma vez mais um pouco sobre sonhos e espero que nós nos encontremos nas próximas gravações. Agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui no YouTube, assistindo meus vídeos, e que gostaria que vocês fizessem alguns comentários pertinentes ao que eu tenho afirmado aqui. Se vocês concordam, discordam, acrescenta, tira fora, porque para mim todo tipo de crítica que acontece vale para uma coisa só, para o progresso e meu aperfeiçoamento. Fique com a paz e a graça do grande arquiteto do universo.